Mas aí eu te perguntei sobre quem te inspirou. E aí tu trouxe o lance dos amigos. É, Qual é o caminho? essa, o caminho é o seguinte: as pessoas que me inspiraram são pessoas que, assim, me conhecem como eu sou, e se você perguntar para elas, elas vão te falar com toda a tranquilidade do mundo quem eu sou. Sem se preocupar, porque elas sabem que. ah, elas sabem a pessoa que elas criaram. Né? Então, meu pai, é minha mãe, ah, são todo o esforço que eles fizeram para trazer para mim uma, uma cultura de ser uma pessoa positiva, de, né, encarar as dificuldades da vida e, assim, a custo próprio deles. Sabe, Arthur? Meus pais são separados, né? E desde que eu tinha muito tenra idade, 2, 3 anos de idade, né? Mas algumas coisas, hoje, eu sendo pai, eu olho e eu percebo o quanto foi valoroso isso. Por exemplo, eles nunca falaram mal um do outro para mim. Nunca. Eles nunca se desentenderam na minha frente. Eles nunca se desdisseram. O que sua mãe falou? Então tá bom. O que seu pai falou? Então é isso. Eles sempre estimularam a relação com o outro. Porque eu vivendo com um e vivendo com outro, esporadicamente, eu via diferenças no que era uma estrutura familiar. Poxa, viver eu e minha mãe era uma coisa. Viver meu pai, a esposa dele, Heloísa, que é minha mãe de criação também, né, era uma coisa completamente diferente. E ambos percebendo que eu via essas diferenças, eles não se, eles não se davam aquele tentação de falar, tá vendo? Isso tá errado, ou isso é assim, ou aqui é melhor. Pelo contrário, eles explicavam as condições que aquilo existia e a forma que a gente vivia. E isso você começa a perceber que é uma visão positiva das coisas que te contamina. E faz com que você olhe para as coisas também de uma forma positiva. Essa estrutura de vida me fez conhecer outras pessoas positivas. Né? E parte do que eu sou hoje, né, também eu tenho da minha mulher. Eu conheci a Roberta com 13 anos de idade e eu amei ela na hora que eu vi. Não é que eu me apaixonei, eu amei. Porque eu via nela exatamente aquilo que eu achava de valoroso numa pessoa. Só que eu encontrei numa mulher. Mas o que tu acha que é isso? Como é que tu conseguiu analisar tudo isso tão rapidamente e tão novo? Eu vivi a tua história com a tua mulher, já fiquei com isso na minha cabeça. Porque, assim, eu vivi essa situação dos meus pais desde sempre. Eu não sei te explicar quando que eu tomei consciência sobre isso. Uhum. Mas para mim era uma coisa óbvia e lógica. Né? Tanto que às vezes eu ia na casa de amigos, eu ia na casa de outras pessoas e eu olhava que a dinâmica familiar é uma coisa muito mais belicosa do que, na verdade, serena. Né? Principalmente, e eu sou de família italiana, né? Aquela italianada que fala duas línguas, né? Português e gritando, né? Então, é assim, né? E eu olhava aquilo e falava, nossa, mas que diferente isso é da minha casa, né? Minha vida é tão serena e meus pais são separados, né? Será que não tinha que ser o contrário? Será que eles não tinham que se quebrar, se pegar, se gritar, se xingar, né? Uhum. E na verdade não era. E de repente eu vejo a Roberta, também filha de pais separados, né? Com irmãos, e convivendo e andando lá na praia, evidentemente que uma mulher bonita te chama atenção. Mas quando eu te falo, na, quando a gente pesca aqueles detalhes, cara, eu amei ela. Uhum. E aí, minha vida até então, aliás, depois disso, foi querer tê-la, né, do meu lado para mim. Né? E assim, depois de tanto tempo de admiração, de relação, sabe? É difícil falar até que ponto ela não tem influência pelo que eu tô te falando agora. Uhum. Cara, é impressionante. Às vezes eu consigo pensar o que ela tá pensando. É muito louco isso. Então a tua família é a principal ferramenta que te fez ser quem tu é hoje. Porque normalmente, eu falo por mim, assim, por outros jovens que eu conheço, a gente precisa sempre de uma referência externa por as nossas famílias serem tão quebradas. Né? A maioria das pessoas tem a família quebrada, o pai vai embora, não tem relação boa com a mãe, e nos resta buscar referência em ídolos, em músicos, em artistas. E eles que nos fazem, nos guiam o caminho de como seguir nessa vida, né? Pra ti, quem fez esse papel foi a família. Porque a minha família também me referenciou. Então. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes da educação que eles me deram, Arthur, foi que
eles me mostraram as pessoas que tinham valor. Então, o meu pai, conforme eu crescia, ele me apresentava, olha, isso daqui, essa situação, essa pessoa, esse tipo de coisa. A minha mãe, por outro lado, dentro da visão dela, as mesmas coisas. Então, meus pais, eles não foram ausentes no sentido de procure os seus modelos. Eles me apresentaram meus modelos. Olha, eu admiro isso aqui. O que você acha disso? E eu acho que isso é uma coisa que é importante porque tem coisa que o pai não pode falar, né? Ou que, não que invalide quando o pai fala, mas o crescimento nosso, né? Pelo menos quem estuda parte de comportamento, desenvolvimento, né? Fala que o adolescente, por exemplo, né? Primeiro ele tem uma cisão com aquilo que é o comportamento da família, ele tem uma aproximação de um grupo, ele desenvolve uma identidade compartilhada, por isso que é tão importante a gente ficar de olho quem tá andando com os filhos da gente, né? E que depois de um tempo ele vai desenvolver a identidade dele próprio, né? E, portanto, o que acontece? O que eles fizeram? Eles semearam em mim as pessoas que valeria a pena, pelo menos na opinião deles, em desenvolver essa identidade, né? Se você deixa isso solto no ar, a pessoa vai buscar as coisas que muitas vezes, por exemplo, está na conveniência. Sim. Isso daqui está próximo, né? E é isso que eu acho que eles sentiram-se preocupados em não deixar acontecer. Porque uma coisa é você ter lá seu pai e a mãe junto falando todo dia na sua orelha. Outra coisa, eles estarem separados. Meu pai ligava todo dia para mim, pegava o telefone hardline, aqueles que fica no banquinho, né? 226881, era esse o telefone da minha casa em Marília quando eu era moleque, e todo dia ele ligava, e aí, perguntava, trocava ideia, como é que é, você viu tal coisa, mandava eu ler um livro, minha mãe confirmava, né? E eles me apresentaram essas pessoas que seriam, entre aspas, modelos. Nem sempre, né, de atitude, mas às vezes de raciocínio, de pensamento, de valores.